Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que sente-se feliz, honrada em recebê-los. Então, passaremos momentos agradáveis à luz da nossa doutrina, a doutrina espírita. Então, vamos entrando em sintonia com o alto, sentando comodamente na cadeira, desligando os celulares ou deixando o nome silencioso. A nossa casa é a primeira casa espírita de Cascavel, desde 1956. É uma casa de oração, de estudos e de assistência social. E falando de assistência social, nós temos a nossa caixinha aqui para doações de alimentos, roupas, utensílios domésticos, material de limpeza, brinquedos, o que vocês quiserem doar. Um leite, uma caixa de leite, a mesinha para as águas fluidificadas e o NAFA, o Núcleo Assistencial Francisco de Assis, que a CEPAL auxilia, que está na campanha das cestas básicas. Então, quem quiser participar, pode trazer uma cesta básica e colocar ali. Pode levar no NAFA. São muitas famílias que precisam, são muitos assistidos, cadastrados, que necessitam do nosso apoio, desse alimento no final de ano, que a CEPAL gostaria que todos recebessem. São muitas famílias, acho que umas 750 famílias que precisam e que estão sendo cadastradas. Conforme eles não necessitam mais, daí vão agendando outras famílias que necessitam, são assistidos, são visitados por grupos que atendem essas famílias. E se vocês quiserem conhecer, participem, façam uma visita e cheguem lá no NAF. Bom, temos também os livros da livraria que estão à venda para dar de presente ou para você mesmo, que auxilia nas instituições e nas despesas da casa. Temos também as pizzas saborosas, que ainda temos alguns exemplares. É só falar com o pessoal da cozinha e levar uma pizza saborosa para a janta, e estará auxiliando também as despesas da casa e do NAF. Hoje nós teremos como palestrante o nosso amigo e irmão espírita Enzio Gomes, vinculado à SEAC, a Sociedade Espírita Amor e Caridade, e ao Movimento Espírita Regional, com o tema A Caridade Material e a Caridade Moral, que está no capítulo 18, do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, nos itens 9 e 10. Então, ele falará da dicotomia da caridade. Vamos à nossa mensagem inicial, que vem desta obra, deste livro de bolso, Convivendo com Você, de César Braga Said. Vamos ouvir. Viva o agora. Tente viver o momento presente sem ficar remoendo ou evocando que passou. Tente viver o agora sem tanta ansiedade e sem excessiva preocupação quanto ao futuro. Focalize o hoje e o que tem para fazer neste dia. Ouça a pessoa que lhe pede atenção, de que necessita dos seus cuidados. Ouça o seu próprio coração. Perceba a sua pulsação, seu respirar. Sinta o seu corpo, registre suas necessidades de agora e não aquelas que acredita que um dia terá. Tente não pensar apenas nas contas para pagar, nos filhos e parentes que o requisitam o tempo todo, no trabalho profissional ou religioso com suas exigências. Faça uma pausa neste turbilhão de coisas que não deixam um tempo sequer para respirar, para meditar. Dê um tempo para si e perceba-se.
Não arraste o ontem como quem carrega um fardo, nem procure o amanhã com o desespero de quem está prestes a perder a última condução. Faça uma coisa de cada vez, e mesmo se tiver que dar conta de inúmeros afazeres, acalme-se, respire fundo, liste mentalmente o que precisa ser feito. Primeiro o trabalho mental, depois o braçal, tudo sem pressa. Comece a cumprir um a um todos os itens da sua lista de obrigações. Procure ser inteiro naquilo que faz e nas relações que você estabelece, vendo as pessoas como de fato são e não como apressado ou caprichosamente julga que sejam. Viva as experiências que o hoje lhe requisita. Não adie uma lágrima que insiste em cair, um sorriso que almeja desabrochar, uma conversa que não dá mais para protelar, um abraço que deseja muito oferecer. Faça o que tem feito e o que deve ser feito, mantendo sempre a sua serenidade. Viva os planos feitos um dia e planeje seus dias futuros com senso de realidade. Onde estiver, independente de quem esteja com você e das condições que você possua, é possível começar a mudar o rumo da sua vida, transformando-se na pessoa que você deseja ser. Analise, pondere, reflita, mas comece sem pressa, um dia de cada vez. Valorize o hoje, viva o hoje e ame-se hoje. Eu termino com uma frase de Francisco Cândido Xavier. É mais fácil, é mais feliz quem tem menos necessidades. Convido a todos para a nossa oração inicial. Pai da vida, Jesus, nosso Mestre, benfeitores queridos, temos muito a agradecer. Agradecer por estarmos aqui nesse espaço físico que é a CEPAL, recebendo tantos ensinamentos, tantas reflexões, para moldarmos hoje mesmo o nosso coração para melhor, ampliando as virtudes, retirando as mazelas, buscando o caminho da grande luz, fazendo bem, que faz bem para nós e para os outros. Abençoa, Pai, cada um de nós, os aflitos, os necessitados, os doentes, os encarnados, os desencarnados e os suicidas, que possam, neste momento, receber a nossa oração de muita paz e de muita luz. E desde já, nossas vibrações positivas e benéficas, para que Enzo logre o máximo de êxito, amparado pela espiritualidade maior, Jesus e seus embaixadores espirituais. Que assim seja. Então, com muita alegria, vamos receber o expositor da tarde. Seja bem-vindo, irmão. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, pessoal de casa, que Jesus esteja conosco. Quando me convidaram para fazer essa palestra, e aí eu estava conversando com os amigos, aí, vou fazer palestra
palestra próximo mês, aonde e tal, sabe? Próximo mês tem na CEPAL, tem na SEAC, a gente roda para alguns centros. Lá no CEPAL você vai falar o quê? Fala sobre a caridade. Isso é fácil. Eu não entendi. Por que fácil? Porque a caridade é muito fácil, é um tema fácil, todo mundo sabe o que tem que fazer, todo mundo dentro do que é que o Senhor faz. Tá bom. Já que você está dizendo que é fácil, o que é a caridade? Já que o tema é fácil, vamos começar pelo que é a caridade. Uma coisa que me chamou muita atenção nos últimos anos, principalmente no mês de março de 2015, eu estava assistindo o final da Conferência Estadual Espírita aqui no Paraná, pela internet, e no final, Divaldo fazendo a sua tradicional palestra de encerramento, veio o Dr. Bezerra, e naquela palestra ele repetiu uma frase que eu já tinha ouvido ele repetir muitas vezes. Mas naquele dia soou de um jeito diferente. A frase era: necessitamos urgentemente retornar às bases kardecianas. E ele chamava a atenção de uma forma que eu já tinha ouvido ele falar isso muitas e muitas vezes em outras falas, em textos que ele psicografou. Inclusive agora, o último lançamento da editora Leal, que é a editora que publica os livros que são psicografados pelo Divaldo, foi lançado uma obra agora, acho que Jesus e Nós. Tem aqui, bem na entrada aqui da livraria, tem livrinho de capa branca. E eles juntaram textos do Dr. Bezerra, e isso fica muito presente nas falas do Dr. Bezerra. A necessidade de retornarmos às bases kardecianas. E aquilo me chamou a atenção, porque apesar de ter ouvido muitas vezes, nunca tinha parado para pensar o que isso significaria. E por que um espírito como o Dr. Bezerra, depois eu fui ver, não era só o Dr. Bezerra, a quantidade de espíritos que psicografam, né, dentro do movimento espírita brasileiro, você vai encontrar essa chamada de atenção, esse apelo reiterado muitas vezes. Não necessariamente com essas palavras. E naquele momento aquilo me chamou muita atenção. Por que eles insistem tanto nesse ponto? A gente estuda nos centros espíritas, estuda os livros de Kardec, a gente lê, a gente assiste as palestras. E por que eles pedem tanto para voltarmos às bases? E eu tentei entender aquilo. E à medida que eu fui tentando compreender aquele apelo especificamente do Dr. Bezerra, e depois, como disse, outros espíritos, eu fui me dando conta de uma coisa. A doutrina espírita, ela está contida no Livro dos Espíritos. Isso não é invenção minha, está na capa do livro, na contracapa do Livro dos Espíritos. Na primeira, tem a folha de roxo, na segunda folha, contém a doutrina espírita. Então, no Livro dos Espíritos tem todos os conceitos, todas as definições, todas as diretrizes que dizem que é doutrina espírita. E aí eu insisto, todos os conceitos, todas as definições. E esse livro foi escrito, entre outros motivos, primeiro para me chamar a atenção sobre o que é imortalidade. Depois para mostrar como é que ela funciona. Depois para mostrar como tudo isso foi organizado. Por isso que começa por Deus. Para entender por que a gente está encarnado, o que a gente veio fazer aqui, o que é que nós temos que aprender, lá tem dizendo tudo. E volta a insistir, todos os conceitos e definições. E aí eu comecei a entender, porque talvez nós tenhamos aqui umas 50 pessoas com corpo físico, talvez umas 2.500 sem corpo físico. E então, estou calculando que tem em torno de 4 a 5 mil pessoas nesse momento, aqui. E se eu perguntar o que é caridade, eu terei em torno de 5 mil respostas diferentes. E isso traz uma consequência. Como é uma necessidade que a doutrina espírita nos estabelece, então nós, como espíritas, queremos fazer. Como é uma necessidade que o Cristo estabeleceu, então os cristãos querem fazer. Só que, se tem 5 mil pessoas e 5 mil definições, qual é a certa?
E eu nem falei da definição do Cristo, falei das nossas. E foi aí que eu entendi o que o Dr. Bezerra estava querendo dizer quando ele chamava: é necessário retornar às bases kardecianas. Porque precisamos olhar para o mesmo lado, cada um olhando do seu jeito, mas olhar numa mesma direção. E entendermos o que é caridade na perspectiva da doutrina espírita. Tanto, pessoal, que eu escuto muito a ideia de caridade material e a ideia de caridade espiritual. Vocês já ouviram isso? Quando vai falar de caridade, quais são os tipos de caridade? Aí, caridade material, caridade espiritual. Eu gostaria que alguém me dissesse no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde fala em caridade espiritual. Como é o título da palestra? Caridade material e caridade moral. Está exatamente no capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Aí tem os subtemas: fazer o bem sem ostentação, os importúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres e estrupiados, dar sem esperar retribuição. São os textos de Kardec. Aí depois, instruções dos Espíritos. A primeira são duas psicografias: a caridade material e a caridade moral. E isso traz alguma diferença? Traz. Faz diferença? Muita diferença. Muita diferença. Sabe por quê? Porque dependendo da forma como nós tratamos as coisas, é a forma como nós vamos lidar com elas. E se eu me preocupo com caridade material e caridade espiritual, eu desconsidero o segundo tipo de caridade que a doutrina defende. E eu vou mostrar a vocês que ela considera a mais importante, que é a caridade moral. Tanto que eu já fiz o teste, não vou fazer aqui, mas em grupos de estudo eu pergunto: o que a doutrina fala sobre caridade moral? E é a mais importante. E as pessoas não sabem falar. Ela diz: não, mas não é caridade espiritual? Não. E sabe por que não é? Vamos pensar o seguinte: por que todos nós estamos na casa espírita? Porque buscamos a doutrina espírita? Depende. A maioria de nós buscamos a casa espírita porque disseram que, dependendo do problema que nós estávamos enfrentando, eu acho, alguém aqui veio para a casa espírita no momento que estava feliz, tranquilo, satisfeito? Você podia não ter problemas de sofrimento e tal, mas você pelo menos estava insatisfeito intelectualmente. Então, se nós estávamos sofrendo com problemas, com dificuldades, nós viemos na casa espírita não buscar doutrina, nós viemos na casa espírita buscar solução. Aí, à medida que foi sendo apresentado, aí a gente viu que a doutrina oferecia coisas muito interessantes. Aí começamos a estudar. Aí, chegou na casa espírita via sofrimento, chegando na casa espírita, começamos a encontrar o alívio, encontrando o alívio, encontramos a doutrina. Eu fico pensando, eu já tive a oportunidade de conversar com pessoas que fizeram o caminho inverso. Vieram na casa espírita porque estavam curiosas, porque queriam saber o que era estado espiritismo. Então, não estavam com sofrimento. E aí eu disse: como é que foi isso? Eu já encontrei mais de uma pessoa. Inclusive, esse que nos fala foi por causa disso. Eu fiquei curioso com a tal da doutrina, o cara me ajudar. Eu até brinco, eu não cheguei na doutrina espírita pelo sofrimento, cheguei pela razão. Aí um amigo espiritual, uma vez brincando comigo, disse assim: tudo bem, você chegou na doutrina pela razão, mas a doutrina está entrando em você pela dor. E aí as pessoas chegam na casa espírita, encontram a doutrina espírita, começam a estudar. Aí vem os desafios existenciais. E quando esses desafios existenciais chegam, aí você já tem a doutrina. Você já sabe o que fazer. Isso não significa que a dor vai ser menor, porque a dor é proporcional à nossa inferioridade. Isso está escrito no Código Penal da Vida Futura, o livro São Inferno, dependendo da edição que você pega, ou capítulo 7 ou capítulo 8, os 3 primeiros artigos do Código Penal da Vida Futura. A dor é proporcional às nossas imperfeições. E aí Joana nos explica em vários textos
que ela é consequência da resistência em ceder ao processo de aprendizado. Então nós não queremos evoluir, resistimos por teimosia, por rebeldia, no meu caso por ser cabeçudo mesmo, e isso gera sofrimento, porque gera uma tensão. Gerando a tensão, gera dor e sofrimento. Isso é natural. Então vamos lá. Isso quer dizer que, no caso da maioria de nós aqui, chegamos no centro espírita porque a dor bateu na porta e entrou. E começou a incomodar. Então você veio para cá e muitas vezes foi para o atendimento fraterno, assistiu palestras, foi para o passe, passou por vários procedimentos dentro da instituição e encontrou alívio. Aí você diz, olha, isso foi caridade espiritual. Me perdoe, mas não é. Porque caridade espiritual seria a caridade feita ao Espírito. E diz respeito ao Espírito. Porque a caridade material não é para resolver os problemas materiais. Então, para resolver os problemas espirituais, caridade espiritual. Não, mas resolveu. Sério. A maioria dos problemas que nós enfrentamos hoje diz respeito a problemas emocionais. Está triste? Está angustiado? Está com raiva? Está magoado? Amor não correspondido? Pessoal, todos são emoções. E emoções são fisiológicas. Sentimento é do espírito, emoção é do corpo. E as emoções são a forma de expressão via corpo dos sentimentos, em relação à capacidade racional e em relação com a vontade do indivíduo. Vontade, pensamento são atributos do espírito. Sentimento é como você se expressa em relação a isso. Emoções diz respeito a nós encarnados e como esses sentimentos se expressam. Então, quem chegou aqui angustiado chegou com um problema material e tomou um passe. Então, você trabalhou com fluidos, fluido é matéria, capítulo 14 de A Gênese, capítulo que explica fluidos. Então, o passe é caridade material. Aquele abraço é material. Porque estamos lidando com questões da condição de encarnado. Quem participa de reunião mediúnica sabe. Todos os espíritos que batem a porta da reunião mediúnica para receberem assistência ou para se ter um diálogo com eles, no caso dos obsessores, estão com raiva, vários espíritos necessitados, sofredores, mas todos que batem a porta são problemas emocionais mal resolvidos. Que eles vão para o mundo espiritual, levam isso para o mundo espiritual e transformam o mundo espiritual na realidade material deles. Então, isso não é caridade especificamente moral. Por isso, Kardec não usou essa expressão quando ele vai definir caridade. É caridade material, envolve tudo que diz respeito às estruturas materiais, inclusive no mundo espiritual. E o que é a caridade moral? Bom, eu não dizer o que eu acho, porque aí seria mais um. E se a doutrina espírita, se o livro dos espíritos nos oferece a doutrina espírita, e o pensamento kardeciano é o pensamento que mais se aproxima em doutrina espírita do pensamento do Cristo, eu poderia pegar algumas questões do livro dos espíritos, mas como a gente tem nos últimos tempos chamado a atenção para o estudo de uma obra ela é longa, obviamente, são 13 volumes, tem aqui na livraria a Revista Espírita, e a gente tem chamado a atenção para o estudo dessa obra, para aquele que estuda a doutrina espírita, né? Eu sei que todo mundo gosta de ler livrinho fácil, mas como se a Revista Espírita fosse difícil, não é. Mas será que eu quero que de fato aprender o que está ali, entender o que está ali? Aí isso fica difícil, a gente começa a complicar. Pessoal, eu fico assim um tanto quanto pensativo quando no centro espírita as pessoas brigam por causa de caridade. As pessoas brigam por causa de caridade. Porque uma quer fazer de um jeito, outra quer fazer de outro. Falando de caridade material, como é que se faz caridade para quem está com fome? Aí dá comida? Não.
resolva a fome. Quem está com sede, resolva a sede. Quem está com frio, resolva o frio. Quantas formas tem de se fazer isso, pais? Qual é a melhor? Pergunta para quem está com fome qual é a melhor forma de resolver. Aí eu não estou com fome, quero resolver a fome do outro do meu jeito. E aí brigamos. Não faz sentido, pessoal. Com todo carinho, com toda honestidade, não faz sentido. A gente brigar para saber como é que deve ser feita a reunião mediúnica. O livro dos médicos diz como é que faz. Faz do jeito que está lá que dá certo. Ah, mas eu não concordo. É direito se eu não concordar. Eu vou continuar usando o livro dos médicos. Como é que se vive o Evangelho? Vai do jeito que está dizendo lá. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se ama a si mesmo. Então começa por onde? Amando a Deus. E depois, amando a si mesmo. E depois? Bom, depois que você, quando você ama a si mesmo, não tem nem depois. Porque o amar ao próximo é natural. É tão simples. É tão simples. E por que nós teimamos em complicar? Mas tem alguém na área da psicologia aqui? Profissional da área da psicologia? Você vai conversar com o psicólogo. Aí, as histórias dos pacientes, é tão simples de resolver. Só que o psicólogo mesmo enfrenta cada desafio. Por que ele não consegue resolver? É porque é fácil falar, é difícil fazer? Eu estou chamando a atenção para esse ponto, pessoal, que chegamos num momento da nossa história individual que não dá mais para a gente ficar perdendo tempo com coisas e com pontos de vista que não levam a lugar nenhum. Chegou a hora de fato, adotarmos a proposta que Jesus nos trouxe há 2000 anos e que Kardec, com muita sabedoria, com muita precisão, esclareceu, deixou muito claro na sua obra. Não dá mais tempo, pessoal. A gente ficar com raiva dos outros porque temos opiniões diferentes. Ah, porque o outro defende tal ideia. E você, então, você defende a sua, defende, mas não pode defender. Por que não pode? Porque está errado. Tá, mas quem diz que está errado? A Bíblia diz que está errado. O livro dos Espíritos diz que está errado. Então, conversa com Deus e pede para que Deus chamar aquela pessoa, a atenção daquela pessoa para que ela comece a fazer certo. Só um detalhe, você já faz tudo certo? Então, na hora que você pede que Deus venha conversar com o outro, porque o outro faz aquilo errado, você está pedindo que na mesma hora que Deus termine de falar com aquele, venha falar com você. Na verdade, falar com ele com você que chamou. Chegamos no momento da nossa história individual que não cabe mais, pessoal, raiva por coisas que dizem respeito só exclusivamente ao mundo material. Vocês acham que no mundo dos espíritos, eu não vou falar de nosso lar, porque o pessoal quando fala de mundo espiritual pensa em nosso lar. Pessoal, aquela descrição que André Luiz faz do nosso lar, o mundo lá é igual aqui. Teve gente que brigou por causa de comida. Espírito não precisa de comida. Mas eles estavam tão apegados a a condição de encarnar que queriam comer lá. E começaram a brigar por causa de comida. Então aquilo é um lugar de inferioridade igual aqui. A diferença é que a gente tem corpo físico que ele não tem. É tanto que a parte mais evoluída do nosso lado é muito discreta, porque não tem como comparar. Não tem a descrição da parte mais superior do nosso lado em nenhum dos livros dele, porque não tem como comparar. Porque o mundo material é isso aqui. Quando a gente desencarna, a gente deixa isso aqui. E tem que deixar mesmo. É reassumir a condição de espírito imortal. Os personagens são personagens que nós assumimos para cumprir determinados papéis, para aprendermos naquela experiência. Eu sou pai. Então eu devo fazer o possível para ser o melhor pai que eu consiga ser. Eu vou ser um pai como José, que foi pai de Jesus? Nunca! Porque Jesus escolheu o cara da segunda ordem para ser pai dele. Eu sou espírito de terceira ordem. Então eu nunca vou ser igual a José.
Nunca. Não, nunca não. Nessa encarnação, não. Mas eu vou me tornar espírito de segunda ordem e serei igual a José. E um dia chegarei ao patamar do Cristo. Foi para isso que ele veio para cá. Só que o que eu preciso para fazer isso? Mergulhar na carne, viver a experiência da carne. Só que aí vamos lá. Me mostra no mundo espiritual o que tem lá, que tem aqui. Eu estou falando no mundo dos espíritos que já desapegaram da matéria. Tem religião? Não. Tem política? Não. Tem futebol? Não. Tem cor de pele? Não. Tem gênero? Não. Tem o quê? Amor e sentimentos. E você está agora pegado, brigando, se estapeando, matando, por causa dessas coisas. É sério? Sério isso? Nós fazemos isso, e pior, somos espíritas. Temos o conhecimento de tudo isso. E na hora do vamos ver, só porque eu tenho uma opinião diferente da minha, eu botei na cabeça que eu estou certo. Isso, olha, pessoal, por exemplo, eu sou espírito de terceira ordem, não tem nenhum problema dizer isso. Qual das minhas opiniões é do espírito superior? Nenhuma. Então, qual das minhas opiniões é certa? Perfeita? Nenhuma. É limitada, é imperfeita. A maioria delas é baseada num egoísmo, numa vaidade, num orgulho, numa intolerância. Porque eu sou espírito de terceira ordem. E dentro do dia a dia, no enfrentamento, na convivência com pessoas que pensam diferentes, mudar isso. Por isso Deus escolhe perfeitamente as pessoas que botam no grupo do WhatsApp da família. Que bota para ser teu colega de trabalho. Que bota para ser trabalhador do centro espírita que você faz parte. Não é à toa. Você está exatamente no meio de pessoas que pensam diferente de você, são iguais a você na ênfase da defesa. Porque você está enfrentando a si mesmo através do outro. Agora, o que isso tem a ver com caridade moral? Revista Espírita, dezembro de 1868. Qual a importância de saber o ano? Porque a doutrina espírita ela foi sendo construída durante os anos. Tanto que o livro dos Espíritos, a primeira edição é 510 perguntas, a segunda edição tinha 1018, depois teve um erro de gráfica, foi para 1019, que tiraram a 1010A e colocaram 1011. É um erro de gráfica ali. Como é que eu sei isso? Eu peguei um livro, uma edição que tinha 1019, peguei uma que tinha 1018, só ia dando pergunta por pergunta. Quando eu cheguei na 1010, aí uma era 1010A, a outra era 1011. Eu disse, se eu soubesse, tinha que começar atrás para frente. Você vê, o cara que não tem o que fazer, olha o que ele inventa. Eu falei, mas onde é que está a diferença nisso? Eu fui uma por uma. Depois é que me disseram, não, é que tem erro de gráfica. Eu disse, agora não adianta, eu já contei as questões. E a edição definitiva do Livro dos Espíritos foi na 17ª edição. Aí não teve mais alteração. Quer dizer, da primeira até a 17ª, Kardec foi corrigindo e ajustando pontos. Tanto que hoje, você pega a edição a tradução do Evandro Leite Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, você vai nas notas de rodapé. Essa questão não estava assim na edição tal, mas foi alterada na 12ª, depois na 14ª, 17ª. Ele vai explicando. E aí, quer dizer, a doutrina ela foi sendo construída no passar dos 13 anos que Kardec se dedicou a publicar esses textos. E ele morre em março de 69. Então, o texto foi publicado na Revista Espírita de dezembro de 68, já é no final. É onde Kardec já pensou e deixou tudo arrumadinho. E esse é um texto que é um discurso que ele escreveu e leu no dia 1º de novembro de 1868. Por isso ela foi publicada em dezembro, na sessão que antecedia o dia de finados. E o título do discurso é: o Espiritismo é uma religião?
que era para resolver essa questão. Aí ele diz, igual as outras não. As outras religiões têm instituições, tem prédios, tem clero, então tem aquele que manda mais que o outro, que é mais especial que o outro, então tem, sabe, tem essas hierarquias. Aí diz, não, mas o centro espírita também tem. Não, o centro espírita tem uma organização administrativa porque a lei obriga que tenha. É diferente. Deveria ser. É questão de organização administrativa e não de hierarquia espiritual. Porque não me consta que Chico Xavier foi presidente do centro espírita em lugar nenhum. E, quer dizer, é no final da carreira de Kardec, encarnado, permite usar a expressão carreira. E aí começa nesse texto falando sobre comunhão de pensamento. Ele vai dizer, o que de fato faz uma religião é comunhão de pensamento. São as pessoas que pensam não exatamente iguais. Porque iguais só espírito de primeira ordem. Se não é de primeira ordem, tem diferença de pensamento. Mas elas olham para a mesma direção. Então tem gente com fome. Como é que a gente vai resolver o problema da fome? Olha, eu tenho essa ideia, qual é a sua? Essa. O que é que a gente consegue fazer? Nem consegue a sua, nem consegue a minha. Dá para chegar no meio termo? Dá. Então vamos lá. Os dois não estão satisfeitos, mas quem está com fome não quer saber. Resolve-se o problema. Ponto. É estar olhando para o mesmo lugar. Resolver a fome. Agora, pensando de forma diferente, como resolver. E é por isso que ele começa falando de comunhão de pensamento, e ele vai dizer, no sentido filosófico, o espiritismo é a religião. Porque ele é racional. Então o espírita nunca deve acreditar no que se lhe dizem sem analisar antes. Ah, mas foi o médico fulano de tal. Não tem problema, Kardec diz, todas as comunicações mediúnicas têm que ser analisadas e passar pelo crivo do bom senso e da razão. Ferir o bom senso e a razão pode ser quem foi que falou. Descarta-se. Vamos, Kardec pega e coloca assim, bota na pesquisa, deve-se publicar tudo o que os espíritos falam. Aí tem um texto na revista Espírita. O que ele fala lá? Aí só porque o médium falou, aquilo é a opinião do médium do espírito. É de primeira ordem? Não, então tem falha na publicação. Por isso Kardec juntava as comunicações de todo mundo, viu o que tinha em comum, disse assim, isso aqui a gente deixa, o resto a gente deixa lá. Quer ver uma coisa curiosa? Quantas coisas vocês já leram e já ouviram sobre a guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio? Quantas opiniões são exatamente próximas? Então, qual de fato é a razão por isso que está acontecendo? Mas o médico fulano de tal falou. Se o médico fulano de tal falou e o médico fulano de tal, que nunca se conheceu, nunca se viram, está saindo a mesma coisa, a gente começa a prestar atenção. Isso é controle universal do ensino dos espíritos. Aí, quando chega no final desse texto, o espiritismo não é uma religião, aí ele diz assim: a caridade é a alma do espiritismo. Ela resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com os seus semelhantes. Eis porque podemos dizer que não há verdadeiro espírita sem caridade. Quantos de nós perguntamos assim: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Resposta: caridade resume todos os deveres do homem para consigo mesmo e para com seus semelhantes. Eu quero que você seja caridoso. Essa vai ser a resposta que serve para todos. E eu vou repetir: eu quero que você seja caridoso. O verbo é ser, não fazer. Tem uma diferença universal desses dois verbos. E no que diz respeito à caridade, vocês vão ver quando eu terminar de ler aqui, o verbo que se encaixa junto à palavra caridade é o verbo ser e não o verbo fazer. Sabe por quê? Porque se o verbo ser existir, o fazer é natural. Eu não preciso pensar nele.
Mas a caridade ainda, uma dessas palavras de sentido múltiplo, cujo inteiro alcance deve ser bem compreendido, e se os espíritos não cessam de pregá-la e defini-la, é que provavelmente eles reconhecem que isso ainda é necessário. Ele falava da caridade desde o Livro dos Espíritos, pessoal. Pergunta 886 e o Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Eu vou ser maldoso agora, vou ser malvado. Você é espírito de quinta ordem agora. Acabou de bater naquela porta ali, um rapaz, meio sujo, estrupiado, falando um negócio que você não consegue entender. Você não consegue entender o que ele está falando. A única palavra que você consegue entender é Alá. E não é Alá, é Alá. Alá. E aí você olha e o pessoal corre lá, né? Aí você olha daqui e diz assim: peraí, não chega perto não. Eu vi esse rapaz. Eu vi um vídeo que estava circulando na internet. Ele cortou o pescoço de criancinha lá no dia 7 de outubro, lá no Kibbutz. Menino, pensa no freio ABS, nas 4 rodas, todo mundo. E aí, faz o quê? Se você fizer o que você acha que deve fazer, você vai pensar um tanto para depois pensar. Se você pensar no que Jesus disse que tem que ser feito, você não pensa. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos. Pergunta 886. Benevolência para com todos. Depois dos textos, são 2 psicografias, caridade material e caridade moral, os textos seguintes é benevolência. Benevolência é ser bondade. E ainda tem algo que é mais ainda, que é a piedade. É algo que vai além da beneficência. E Jesus nem pede isso para a gente. Só os espíritos mais top é que são piedosos. Nós temos benevolência. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. O que é indulgência? Indulgência é o ato de compreender a atitude do outro. E você quer que eu compreenda a atitude dessa criatura? Não sou eu que quero. Não fui eu que coloquei ele encarnado lá para receber esse tipo de educação e ter a vida que ele passou, sendo espírito de terceira ordem igual eu sou. Eu me questiono, se eu tivesse nascido lá, passado pelo que ele passou, sofrido o que ele deve ter sofrido, para ter raiva do jeito que ele tem, será que eu teria feito diferente? Os espíritos na reunião mediúnica, quando vêm contar o meu passado, contam umas histórias meio escabrosas. Como eu sei que eu não evoluí o suficiente, a chance de eu fazer pior do que eles fizeram é muito grande, pessoal, porque eu não me tornei espírito de segunda ordem, sou de terceira. Sendo de terceira, eu tenho que agradecer a Deus por ter nascido aqui, no coração do mundo, barco do Evangelho. Tenho que agradecer todos os dias. E não condenar o cara que está fazendo coisas que provavelmente, se eu estivesse lá, faria talvez pior. Porque como os obsessores não mentem, e as histórias que eles contam não são bonitas, quem sou eu para condenar o que ele está fazendo? Se ele tivesse reencarnado como meu filho, ele faria isso? Não. Primeiro, que ele não está lá. Segundo, eu acho que eu acertei nos meus, que eles não fazem isso. Entende? É isso quer dizer que eu não dá vontade de fazer a mesma coisa com ele? Mas isso é indulgência. E a terceira característica da caridade, conforme entendia Jesus, é o perdão das ofensas. Eu não gostei dessa não. Porque quando a gente fala em perdoar, o que vem na cabeça de vocês? Alguém fez uma coisa que você não gostou, geralmente gerou uma coisa chamada mágoa. Então perdoar é você perdoar o que a pessoa fez com você. Mas não está dizendo perdoar o outro.
perdoar a ofensa. Aí isso gera um problemão. Sabe por quê? Porque aonde reside a ofensa? A ofensa nasce onde? Nasce no outro. Não. A ofensa nasce em você. É você que se sente ofendido com o que o outro faz. O outro fez, é problema dele. Ele vai ter que responder perante a consciência dele, ter transgredido a lei perante você. Agora, como você se sente, como você reage ao que o outro faz, é uma questão sua. Por isso que perdão não tem a ver com o outro, perdão tem a ver com você. Por isso que a caridade também envolve você. As duas primeiras, benevolência para com todos, indulgência das imperfeições alheias e o perdão das ofensas. E aí isso chega num patamar agora que talvez nós nunca tínhamos pensado. E talvez sentido para aqueles que vão fazer a caridade com o coração. Quantas vezes, aqui é uma instituição que tem um serviço assistencial. Como a Luciana falou, 700 famílias podem ter um Natal legal. E você pode colaborar para isso. Só que existe uma coisa chamada ingratidão. Mas a ingratidão do outro não muda o que você sente quando dá. É aí que a gente começa a entender que quando Jesus define, prega a caridade, e prega, que Kardec diz aqui, os Espíritos ensinam, é porque eles não estão querendo que você pense no que está sendo feito ao outro. É para você começar a perceber qual é o efeito do seu ato. Porque é você que está fazendo. E aí você para de olhar para o outro. Sabe qual é o primeiro efeito disso? Nunca mais você vai prestar atenção na chamada ingratidão. E se você não presta atenção na chamada ingratidão, sabe quando é que você vai se magoar? Nunca. Porque você não tem expectativa. O campo da caridade é muito vasto. Ele compreende duas grandes divisões que, na falta de termos específicos, podemos designar pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Ele nem no final, ele nem fala mais de caridade material e caridade moral. Que está no Evangelho do Espiritismo, foi publicado em 64. Isso aqui ele está escrevendo em 68. A ideia evoluiu. Compreende-se facilmente a primeira, caridade beneficente, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que cada um dispõe. Então aqui é caridade material. Cada um dá conforme tem. Por que eu disse que o passe é caridade material? Eu sei que se tiver curso de passe faz pouco tempo aqui. O caldo é minha. Você pode aplicar passe a noite toda a todo um salão? Não, porque esgota. Tem limite. Mas se tem muita gente, os espíritos vão compensar, vão tirar de outras pessoas para você usar no passe. Mas o seu acabou. Porque estamos falando de fluido é matéria. Mas a segunda, a caridade benevolente, está ao alcance de todos, tanto dos mais pobres quanto dos mais ricos. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. O que é preciso então para praticar a caridade benevolente? Amar ao próximo como a si mesmo. Ora, se amássemos ao próximo como a nós mesmos, amá-lo-emos muito. Agiremos para com os outros como gostaríamos que os outros agissem para conosco. Não desejaremos nem faremos mal a ninguém, porque não gostaríamos que não o fizessem. Amar o outro é desejar para o outro. Então o outro é primeiro, que você quer para você. E não eu quero para ele porque eu quero para mim. Primeiro você quer para você, então você quer para o outro igual para você. Então você coloca. É o inverso. Primeiro o outro.
E aí, finalizando, ele diz assim: amar o próximo é, pois, e isso resume caridade moral, caridade benevolente. Rejeitar. A palavra é abjurar. Mas como é que usa essa palavra? No sinônimo português é renunciar ou rejeitar. Abjurar todo sentimento de ódio, de animosidade, de rancor, de inveja, de ciúme, de vingança, numa palavra, todo desejo e todo pensamento de prejudicar. Aí eu acrescento: não importa a causa. Sabe por quê? Porque o outro é desequilibrado e louco. Ele vai agir correto? Não, vai agir como desequilibrado e louco. E aí ele controla você. Porque você responde como desequilibrado e louco só porque você tem razão. Você tem razão, ele tem o controle. Que vantagem. Por que o mal não alcança Jesus? Porque o controle de Jesus está com Deus. Senhor, se for possível, tira. Mas já que não dá, faça conforme a tua vontade. E não conforme a minha. É perdoar aos seus inimigos e retribuir o mal com o bem. É perdoar aos seus inimigos, aqueles que você não gosta, são os seus inimigos. Porque tem gente que não gosta de você e considera você inimigo, mas você não está nem ali para ele. Então o problema é dele. Mas nesse caso aqui são os seus. Às vezes ele nem sabe disso. Aí o problema é seu. Por isso você tem que perdoar. E perdoar aqui é sinônimo de compreender. É perdoar os seus inimigos e retribuir o mal com o bem. Ele me fez mal. Tá, mas isso é a sua opinião. Então não faça com ele a mesma coisa. Ele está certo e você também. Aí ele te agride irresponsavelmente. A lei humana tem coisas para resolver isso aí, pessoal. Não é isso não. Aí o cara te agride irresponsavelmente, aí você devolve a agressão. Aí Jesus olha por dois e diz assim: ah, meu Deus do céu, deixa ele se resolver. Deus me interfere, quem sou eu para fazer isso? No dia que ele se cansar, eu estou aqui. É ser indulgente para com as imperfeições de seus semelhantes e não procurar o cisco no olho do vizinho quando não vemos a trave que temos no nosso. É cobrir ou desculpar as faltas dos outros, em vez de nos alegrarmos, nos comprazemos em pô-las em relevo por espírito de maledicência. É ainda não nos fazermos valorizar à custa dos outros. Eu estou certo. A nós espírita tem uma fala muito curiosa. É um momento evolutivo. Você sabe o que tem por trás disso? O fulano está fazendo uma coisa que eu não faço mais. Eu já começo a esquecer. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 50 anos de centro espírita e ele começou faz 10 anos. Aí eu já não me incomodo, não é o caso dele, né? Por exemplo, não me incomodo mais com certas coisas. Coitadinho está fazendo lá as bobagens, está fazendo? Eu disse assim: não, isso é um momento evolutivo, cada um está no seu momento, no seu tempo. Aí eu estou dizendo, eu não faço mais essas coisas, tá vendo? Eu já evoluí, eu estou em outro momento evolutivo, que está com certeza de verdade. Pessoal, está escrito, eu queria que não tivesse, porque isso eu estou batendo na minha cara. Então aqui eu não coloco a minha opinião, eu coloco o que está escrito aqui. É a diferença, é isso que eu falei no começo, é isso que aqui eu estou dizendo. Precisamos retornar às bases kardecianas para que eu entenda o pensamento kardeciano, para que eu aplique e mude o meu, e não o inverso. Faz do jeito que eu quero. Vai dar errado, é terceira ordem, pessoal. E se alguém aqui for segunda ordem, tudo bem, me avisa que eu sigo junto, eu vou ouvir você. Mas se somos terceira ordem, pessoal, nós estamos batendo cabeça. Vamos para cá que não dá problema. E ainda, não fazemos nos valorizar à custa dos outros. Não procurarmos esmagar a pessoa sob o peso de nossa superioridade. É não desprezar ninguém por orgulho.
E por fim, eis a verdadeira caridade benevolente. A caridade prática. É isso que Kardec está dizendo, que é caridade prática. Tá, mas dar comida para alguém não é caridade? É caridade material. Onde você dá o que te sobra para quem não tem nem aquilo. Mas São Luís, naquele capítulo que eu falei, no capítulo 13, deixa muito claro. E no Livro dos Espíritos, quando vai falar sobre a esmola, questão 918, não é caridade o ato de dar e o outro se sente humilhado pela forma com que você está dando. Isso não é caridade. O que ele está dizendo? Caridade não é só o ato de dar, é como se faz. E como se faz não é determinado pelo ato, mas por quem você é. Eis a verdadeira caridade benevolente, a caridade prática, sem a qual a caridade é palavra vã. É a caridade do verdadeiro espírita como do verdadeiro cristão. Aquela sem a qual quem diz, fora da caridade não há salvação, pronuncia sua própria condenação, tanto neste quanto no outro mundo. E é por isso que eu falei no começo da nossa fala, que existe o fazer caridade, mas o que a doutrina pede para cada um de nós é que sejamos caridade. E eu finalizo. Certa feita, Chico Xavier com a irmã dele tinha um trabalho assistencial num povo que morava abaixo de uma ponte lá em Uberaba, e eles davam comida uma vez por semana para o povo. Chegou naquele dia e não tinha nada. Tem alguém aqui de Minas Gerais? Aí o Chico disse assim, não tem nada. Mas assim, enche aquelas bilhas d'água, na minha terra é pote. Aqui diz assim, enche aquele tapaué d'água ali e vamos frutificar, vamos levar. Chegaram lá, só com as garrafas lá. O indivíduo olhou aqui, disse, mas só tem água. O outro olhou para ele e disse assim, deu-lhe um xingão, deu-lhe um carão, se cale sua boca. Seu Chico aí falou o nome da irmã, toda semana estão aqui com a gente, trazendo comida para a gente, protegendo a gente, cuidando da gente, e hoje só porque ele não tem, o que nós temos aqui para oferecer para ele? Aí ele se encosta no caminhão. O caminhão para. Seu Chico Xavier está aí? Está aqui, seu Chico. Caminhão. Não, é que isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma carga de São Paulo, tem comida, só que tem um problema, não sei aonde, lá, e atrasou a entrega, e eu cheguei, fui lá no endereço, estava fechado. E aí, mas como é que o senhor soube que eu estava aqui? Não, tinha um senhor lá na porta, um senhor barbado, um senhor bonito e tal, estava lá na porta, e eu perguntei, mas está fechado? Ele disse, não, o Chico Xavier está em tal lugar. Ah, tá, estou indo para lá. Como é que é esse homem? Doutor Bezerra de Menezes. Chico é exemplo de caridade. Aí fica a pergunta, o que estamos esperando? Mais o quê? Continuar perdendo o nosso tempo com discussões que só fazem reforçar a nossa infantilidade e inferioridade por coisas que daqui a pouco a morte bate na porta da gente e diz assim, ô Enzo, está na hora, eu não posso, eu estou discutindo aqui com o vizinho, né? Porque eu gosto de forró e gosto de pagode. Porque ele torce para o Internacional e eu torço para o imortal, glorioso, tricolor, gaúcho, o melhor time do mundo. Né? Entende? É isso, pessoal. É esse o apelo que o texto nos faz quando fala de caridade material e caridade moral. Porque os outros estão recebendo os benefícios que nós estamos oferecendo. Mas perceberam que a caridade moral, o maior efeito dela, aonde é? É em você. Talvez por isso a infelicidade teima tanto em continuar morando com você. Faça caridade moral. Os outros agradecem, Deus agradece,
Os bons espíritos ficam felizes e você dorme em paz toda noite. Jesus.